Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer baklava, um doce típico do Oriente Médio, feito com massa filo, nozes e uma calda especial. Ele é um doce refinado, tem uma textura incrível e vamos fazer em poucos minutos. Vamos começar pela calda, então com o fogo desligado nós vamos colocar uma xícara de água, uma xícara de açúcar, meia xícara de mel, suco de um limão, 2 canelas em pau, 2 casquinhas de limão e 3 cravos da Índia. Vamos misturar ainda com o fogo desligado até o açúcar dissolver. O açúcar já dissolveu, então agora nós vamos ligar em fogo médio e vamos deixar ferver. Começou a ferver, vamos deixar por 5 minutos. Ferveu 5 minutos, agora eu vou desligar e vou tirar a canela, o limão e os cravos. Por último, uma tampinha bem pequenininha de essência de baunilha. Vou misturar e vou reservar. Agora para o recheio nós vamos triturar 300 gramas de nozes, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de canela em pó. Eu vou triturar e já volto. Terminei de triturar e o ponto das nozes é esse daqui. Ela fica bem trituradinha, mas você consegue ainda ver uns pedaços maiorzinhos. É esse o ponto certo. Agora nós vamos reservar e vamos para a massa filo. E para começarmos a montagem, nós vamos precisar de 2 massas filo descongeladas, o recheio que nós já preparamos, 250 gramas de manteiga derretida e um pano de prato bem molhado e torcido para nós colocarmos em cima da massa filo. Coloquei os 2 pacotes de massa aqui, um em cima do outro. Agora eu vou pegar o pirex que eu vou fazer de 22 por 33. Eu já untei com a manteiga. Agora nós vamos medir aqui na massa filo e vamos cortar. Pronto, já medi. Essas sobras aqui também nós vamos utilizar, eu vou deixar aqui do lado. Para a montagem nós vamos precisar fazer uma base com 8 folhas da massa filo e a cada 2 folhas nós vamos pincelar com manteiga. Tem 1, 2, ajeito. Primeiro eu jogo aqui, depois eu espalho. Mais 2 folhas, tem 1, 2, ajeito. E agora eu espalho. Nós já temos 4 folhas, vamos colocar mais 2. Agora eu vou tampar o pano úmido. Se sobrar a bordinha, a gente pode dobrar e vou espalhar. 6 camadas, agora são mais 2 folhas. Vamos juntar. Agora que nós terminamos de colocar as 8 folhas, nós vamos começar a rechear. A cada 2 camadas, nós vamos colocar de 2 a 3 colheres de sopa de nozes por cima da massa. Vamos voltar com mais 2 camadas de massa. 1. Depois os retalhos, é nessa hora que nós vamos poder usar. Então nós colocamos uma massa e o restante nós colocamos de retalho para aproveitar a massa filo. São 2 camadas, manteiga novamente, pincela, nozes, mais 2 camadas. 1. Aqui ela tá quebradinha, nós colocamos esses pedacinhos. Vou aproveitar novamente esses retalhos. Pincela as nozes
O importante desse doce são as 8 camadas iniciais e as 6 camadas que nós vamos finalizar, as camadas de massa filo. O recheio que nós colocamos a cada 2 camadas, nós podemos colocar quantas camadas de recheio que nós quisermos. Geralmente eu coloco de 3 a 4, nós já colocamos 3, então agora nós vamos continuar colocando a cada 2. Nós temos que ficar atento com o número de 6 massas que tem que restar para nós finalizarmos o doce. Mais 2 massas, a manteiga. Quanto mais recheio, mais gostoso o doce fica. Colocar mais 2 camadas. Vamos aproveitar os retalhos, a manteiga. Essa é a última camada do recheio. E agora nós vamos finalizar com as 6 camadas, untando a cada 2. Mais 2. Manteiga. E as 2 últimas agora. Manteiga. Depois de terminarmos de montar, colocar as 6 camadas, nós vamos com uma faca apertar os cantinhos, caso tenha ficado para cima, para eles ficarem bem certinhos. E nós já temos que cortar antes de levá-lo para o forno. Então você pode cortar na forma de quadrados, diamantes, triângulos. Eu vou cortar na forma de diamante. Então, para cortar nessa forma, nós fazemos um corte aqui ao meio, certificando que foi até o fundo. Cada metade ao meio novamente. E agora nós vamos cortando na diagonal. Começo aqui. Temos que ir com calma para não desfazer as camadas. Terminei de cortar em forma de diamante. Agora o que nós fazemos é despejar o restante da manteiga derretida por cima do doce. Agora nós vamos levar para assar em forno a 200 graus, que eu já deixei pré-aquecido. E o importante é que a cada 20 minutos nós viremos o pirex para que ele vá dourando de forma uniforme. O tempo de forno é até ele ficar bem douradinho. Acabei de tirar do forno e assim que nós tiramos do forno, nós devemos colocar a calda, que deve estar fria. Coloquei toda a calda sobre o doce, você consegue ver as camadas dele, tá muito crocante e cheiroso. Uma dica importante que vocês não podem esquecer é que a temperatura da calda tem que sempre estar em contraste com a temperatura do doce. Se você tira do forno, a calda tem que estar fria. Se o doce esfria e você não coloca a calda, é só colocar a calda quente. Dessa forma, o doce não vai ficar encharcado, ele vai absorver e vai ficar bem gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo e feliz ano novo!